A minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, nesta quarta-feira, 8 de outubro, dia do nordestino, que é, antes de tudo, um forte. Porque nesse dia está registrado, pela segunda vez, ao que tudo indica, o nascimento de Catulo da Paixão cearense. Mesmo com esse sobrenome, ele é maranhense de São Luís. 1863 nasceu Catulo e foi pela poesia. Ele é o autor de um verdadeiro hino do Nordeste, o Luar do Sertão. Cá entre nós, que eu executei ao piano em Turim, na Itália, no piano da estação ferroviária. Não tem imagem, porque minha mulher achou que eu estava dando vexame, porque fui tocar depois de um menino virtuoso que executava maravilhosamente os grandes clássicos. E eu me meti a tocar o Luar do Sertão. Mas levei o hino do Nordeste para a capital da Fiat, matriz da Fiat, que é nome Fiat, o T é de Torino. Em 1908, nascia em Jitomir, na Ucrânia, Adolfo Bloch, com quem eu trabalhei. Ele nunca se considerou meu patrão, ele dizia amigo, principalmente quando eu ia discutir salário. Ele disse, um dia eu sugeri, Adolfo, vamos falar profissionalmente. Ele disse, como profissionalmente se a gente é amigo? Mas ele, criança ainda, foi atingido pela Revolução Russa, comunista, e o pai dele imprimia, já era gráfico, família toda gráfica, vocação de gráfico, dinheiro para o Kerensky. Mas aí foram perseguidos pelos bolcheviques. Tiveram que fugir. Fugiram assim, escondidos em carroça de cereais. Fugindo para a Espanha, vieram para o Brasil. Ele chegou a trabalhar na Rio Gráfica, editora de Roberto Marinho, mas depois iniciou a gráfica própria dele. Editou a revista Manchete desde 1952, uma série de revistas, um sucesso. Nunca quis entrar em televisão, mas por insistência da família, dos sobrinhos, acabou entrando, e ele dizia que ia ser a desgraça dele, porque ele não entendia o que estava fazendo. Na gráfica ele conhecia cada parafuso, na televisão não. Né? Fez uma bela televisão por um certo período, mas não resistiu. Adolfo morreu com 89 anos. E era um amigo, muito antes de ser patrão, dono. Grande companheiro. E, bom, uma perda grande agora, 84 anos, o José de Paiva Neto, presidente da Legião da Boa Vontade, sucessor do Alziro Zarur. Eu lembro da minha juventude, infância, Alziro Zarur distribuindo prato de sopa no Rio de Janeiro. Eu visitei mais de uma vez, fui muito bem recebido pelo Paiva Neto em São Paulo, nas instalações da LBV, lá em São Paulo. E aqui em Brasília tem essa pirâmide maravilhosa da LBV, foi uma grande obra. José de Paiva Neto. E hoje abriu a 40ª Feira do Livro da minha Cachoeira do Sul. E está sendo realizada na mesma praça, no mesmo local, da ex-estação ferroviária, a Praça Doutor Honorato, que foi prefeito, mas era o médico que me tratava quando eu era menino, na mesma praça de quando eu fui patrono. Agora a patrona ou patronesse é uma encantadense da cidade em que eu trabalhei, que casou com o meu amigo Augusto, lá em Cachoeira, e é uma grande incentivadora da leitura, do livro. Infelizmente, hoje, Cachoeira não está dotada das livrarias que tinha na minha juventude. É uma pena. Bom, chega de conversas sobre efemérides, vamos aos assuntos de hoje. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei.
ou não gostei. Bom, o primeiro assunto nem é de hoje, é de ontem. Em plena terça-feira à tarde, começou 4 da tarde, uma grande multidão se reuniu na esplanada dos ministérios, ali na frente do Congresso e do Supremo, para dizer que a correção de injustiças, de vingança, de desvios do devido processo legal é uma lei de anistia ampla, geral e restrita. Juntou muita gente, embora não fosse um show musical com artistas. Bom, por falar nisso, houve uma anistia hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Um senador, que agora está licenciado, do PSD de Goiás, senador Vanderlan Cardoso, entrou com uma ação de injúria contra o deputado, também de Goiás, do PL, Gustavo Gayer, por injúrias ou ofensas supostas contra Alcolumbre e Pacheco, os 2 presidentes do Senado que viraram donos da pauta, a despeito de muitos pedidos, requerimentos e tal, viraram donos da pauta. E é de fevereiro de 23. O relator, e teve a aprovação unânime, né, suspendeu a Comissão de Constituição e Justiça, suspendeu a tramitação de ação penal no Supremo contra o deputado Gustavo Gayer. O relator José Haroldo, também do PSD, que é o mesmo do senador que denunciou, né, que teve a iniciativa da ação, do PSD de Roraima, cita o artigo 53, deputados, senadores são invioláveis civil e criminalmente por quaisquer palavras. E disse que houve grosseria por parte de Gustavo Gayer, mas nada que se configure injúria, calúnia ou difamação. Vai ainda ao plenário decidir, mas eu queria aproveitar para ler para vocês, né, porque é a lei maior, né, artigo 53 da Constituição, é aquela que diz que são invioláveis, e o parágrafo 3º diz que, recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Foi o que fizeram. E na Comissão de Ética da Câmara, um caso parecido, o PT pedindo a cassação por falta de decoro do deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O relator, deputado delegado Marcelo Freitas, do União Brasil de Minas Gerais, votou por arquivar o pedido. Mas houve um pedido de vistas e o arquivamento não foi votado. Está nesse pé. Eu disse não foi votado, eu não sei nesse momento se houve votação ou não, agora à noite, nesse momento em que eu estou gravando. São quase 19 horas. De uma medida provisória que vence hoje, se esgota hoje, para aumentar o imposto. Sabe quanto tirar de você, contribuinte, e de nós todos, pagadores de impostos? Tirar no mínimo 17 bilhões. E interessante que tem uma certa mídia, assim, o governo precisa de 17 milhões, e o pagador de imposto não precisa? De que lado está essa mídia? Claro que está do lado do governo e não do lado dos seus ouvintes, telespectadores, leitores, assinantes. Veja bem, em que companhia de quem você está?
essa mídia está do seu lado ou está do lado de quem cobra impostos de você cada vez mais para pagar as despesas de um governo inchado, cheio de benesses, de generosidades, de caridades, de leis Rouanet e coisas parecidas. Bom, vamos lá. E o governo chegou a ameaçar que, olha, eu não vou liberar emenda se vocês não votarem para aprovar. Né? É só para a gente lembrar. Tudo que é gasto pelo governo, ou o governo pede emprestado, e está pagando juros, e está se endividando, a dívida já está perto de 80% de tudo que se produz no país. É a mesma coisa que a pessoa está endividada em casa e faz as contas, se somar o carro dele, todos os móveis, os eletrodomésticos, os bens, o depósito bancário, está devendo quase 80% disso. Bom, e aí, só para a gente saber, toda essa riqueza, tudo é criado pelo trabalho. Não tem outra forma. Pelo trabalho ou pela consequência do trabalho, que é a formação de capital que gera juro, lucro. Né? E aí se tira uma parte para pagar para o governo. Em geral, se fica até fim de maio trabalhando durante o ano para sustentar governos. Né? Governo muito guloso. E o governo sustenta essa mídia que está do lado dele com a propaganda de coisa que não precisa de propaganda. Vocês acham que governo precisa de propaganda? O governo existe, pronto. Você é obrigado a conviver com o governo. Eu vejo propaganda de página inteira dizendo assim, o Brasil é dos brasileiros. Está vendendo o quê? Vendendo o Brasil ou vendendo os brasileiros? O quê? Não? Bom, mas enfim. Então, se não votar essa noite, todo mundo acha, eu posso adiantar para vocês que tudo indica que Câmara e Senado não vão votar essa medida provisória e ela vai perder a validade. Mas aí o que o governo já está fazendo para se prevenir, a Advocacia Geral da União, que tem um advogado que é o Messias, né, está pedindo ao Supremo, numa ação declaratória de constitucionalidade, para poder cobrar mais imposto, alterando a base do PIS/COFINS. O PIS não se pode cobrar imposto sobre imposto, né? Eu já paguei imposto, eu não posso pagar sobre o imposto que eu paguei. Né? Mas aí alega que PIS/COFINS é da área social, né? É Seguridade Social. Então, podia cobrar o PIS/COFINS sobre o bruto e não sobre o líquido, que sobra para a empresa depois de pagar os impostos. Aí calcula o PIS/COFINS sobre o que sobrou, claro, e não sobre o bruto, onde ainda tem imposto embutido. Mas está pedindo isso para arrancar mais alguns bilhões dos pagadores de impostos, pessoas físicas e jurídicas. Estamos vivendo nesse país cobrador de impostos para sustentar o Estado. É a inversão. O Estado é servidor da nação, do público. O público sustenta o Estado só para a prestação de bons serviços públicos. Mas está empoderado no Estado, chama-se isso até um mecanismo assim de achar que o Estado é dele, é propriedade dele, e a ideologia dá mais importância ao Estado do que ao indivíduo. Então o indivíduo tem que sustentar o Estado para que o Estado possa sustentar alguns indivíduos, alguns milhões de indivíduos que votem para permanecer esse mesmo